Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? A igreja pode tomar o seu assento. Aleluia. Motivo de alegria, convido meus irmãos aqui para estar me ajudando. Oh, glória. Para estar me ajudando. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nossa vida nessa noite, assim como Ele tem feito. Eu quero também cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live, de casa, do trabalho, de onde for. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nossas vidas nessa noite, amém? Hoje nós estamos aqui representando o 6º dia e o mês 6, mês de junho. Deus já tem operado grandiosamente aqui nesse lugar, nos 5 primeiros dias, e eu creio que não vai ser diferente hoje. Louvado seja Deus. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Aleluia. Eu estava hoje na minha casa, meditando na palavra do Senhor, e quando cheguei aqui, fui tomar um cafezinho ali atrás com o pastor e com os irmãos que estavam ali, e o pastor me perguntou: e aí, varão? Eu falei: Deus me deu uma palavra. Mas interessante que eu estava com uma palavra, Diácono Lucas, na mente e uma no coração. E eu fiquei relutando com o Espírito Santo. Quando foi hoje à tarde, o Senhor confirmou a que estava no coração. Então eu entendi que a que estava na minha mente era de mim, que eu queria. Mas a que estava no coração era o que o Senhor tinha colocado. Então eu queria compartilhar com os irmãos. 2 Samuel, capítulo 12. A partir do versículo 1, vamos estar lendo. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia. Dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Aleluia, até aqui. Uma palavra bem profunda. Eu estudando, meditando nessa palavra, Deus me deu um tema para essa mensagem.
E o tema é os nossos caminhos e o caminho de Deus. Essa história é uma história profunda. É uma história muito conhecida dentro da Bíblia. Porque fala do fracasso, da derrota, do deslize, de um ato a qual um homem, a qual outra hora foi escolhido por Deus, a qual a palavra o intitula como homem segundo o coração de Deus. Um homem de fé, um homem temente ao Senhor, um guerreiro que tinha intimidade com Deus, a qual o Senhor estava com ele em todos os caminhos, em todas as batalhas a qual ele estava, o Senhor ali se fazia presente. Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre caminhos que nós escolhemos, sobre caminhos que nós trilhamos. Caminhos esse que, consequentemente, vai nos trazer consequências, seja elas boas ou seja elas maus. E eu aqui escrevi algumas coisas que Deus vinha falando no meu coração no momento que eu vinha estudando, que eu vinha lendo a palavra. Os caminhos de Deus não são mais curtos e nem mais fáceis, mas certamente são os melhores. Deus, ele nos direciona muitas das vezes a caminhos mais distantes, mais longos, caminhos mais dificultosos. Mas quando nós estamos caminhando pelo caminho que o Senhor, ele nos conduziu, pelo caminho que o Senhor, ele nos direcionou, certamente nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por dificuldade, mas nós vamos estar amparados por Ele, vamos alcançar ao local certo, ao local da bênção, a terra que Ele nos prometeu. E eu, nesse momento que estava estudando, até vi uma mensagem, que foi uma das testificações que Deus colocou no meu coração, Bruninho. Que você postou assim: se te apresentar um caminho muito fácil, fuja dele. Nesse momento, Deus começava a testificar. E mais na frente um pouquinho, eu tive outra confirmação de que era exatamente isso que Deus queria falar nessa noite comigo e com você. Sobre as nossas escolhas. Davi, ele foi um homem que Deus escolheu, Deus separou, Deus entregou na mão dele o reino de Israel. Davi, ele foi um homem muito próspero. E ele tinha a opção de ter a mulher que ele quisesse, porque naquela época era permitido. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 11 de 2 Samuel que Israel vai à peleja, Israel vai à batalha. E Davi, ele fica em casa. Davi, ele recua e por um momento ele, acredito eu, se coloca no seu palácio e diz: eu vou descansar, eu não vou nessa peleja. E quem sabe ali não foi uma das decisões, um dos caminhos, uma das escolhas mais erradas que Davi escolheu na sua vida. Porque nós como servos, nós como soldados, nós temos que estar pronto para a peleja, pronto para a batalha. Nós não devemos olhar para trás. E se formos olhar e formos procurar algo que possa nos respaldar, nós temos isso aqui dentro de casa. Nós olhamos para aqui, para o altar, e nós nos deparamos com um homem que muitas das vezes nós pensamos que ele é super-homem, que ele é de ferro. Eu estou falando do nosso pastor. Nós olhamos para ele e eu mesmo falo por mim: como que pode? Como ele aguenta? Cansado, mas ele não olha para trás, ele não deixa
deixa de estar presente em nenhum momento. E isso nos encoraja, isso nos alimenta, isso nos fortalece, isso nos edifica. Isso faz com que nós venhamos nos preocupar em a cada dia fazer o melhor para o Senhor. Mas Davi escolheu ficar em casa e naquele dia aconteceu algo que marcou a vida de Davi. Davi agora olha da sacada do palácio e ele vê uma mulher. E aquela mulher estava ali se banhando. E a Bíblia diz que Betseba era uma mulher muito formosa. Era uma mulher muito bonita. E os olhos de Davi enxergou aquilo que ele não deveria enxergar. E agora Davi se agrada com aquilo que o olho dele viu. E ele deseja aquilo que ele não deveria desejar. E ele vai percorrer o caminho que ele não deveria percorrer. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Provérbios 3:17: os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. Salmos 1:6: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio perecerá. O caminho do Senhor sempre vai ser o caminho certo para a minha e para a tua vida. Agora a Bíblia também diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Quando nós nos propomos a andar segundo o nosso pensamento, segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade, nós estamos sujeitos a passar por situações adversas. Nós, quando escolhemos caminhos direcionados pelos nossos corações, esse caminho pode ser caminho de morte. Pode ser um caminho que não venha ter retorno. E sabe o que eu aprendi quando eu meditava nessa palavra? É que tem algumas escolhas na minha e na tua vida que ela vai trazer consequências graves, não só para mim e para você, mas essa escolha pode afetar aqueles que estão ao teu lado, a tua família. As nossas escolhas, ela pode trazer consequências graves, e muitas das vezes consequência é essa, que não tem volta. Foi isso que aconteceu com Davi. Eu estou aqui para te dizer que o teu pecado, Jesus, ele vai te perdoar, como ele perdoou a Davi. Mas existe uma consequência. E o Senhor, mesmo tendo Davi como homem segundo seu coração, ele não livrou Davi das consequências do seu erro. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é os caminhos que você tem trilhado? Quais são as escolhas que você tem feito? O que você tem plantado? Porque aquilo que você planta, você vai colher de fato, não tenha dúvida. O ano está apenas começando, nós estamos no 6º dia de 2024 e o Senhor tem falado nesse lugar. Desde o primeiro dia da campanha, Deus tem falado, Deus tem bradado. Deus usou o apóstolo Adriana, Deus usou o pastor Cristiano, Deus usou a pastora Mari, Deus usou pastor Ricardo. Deus está falando conosco e Deus tem dito que esse ano é o ano da honra. Deus tem honra para a minha e para a tua vida. Mas o que eu e você temos plantado? O que nós temos depositado? O que nós temos semeado? Qual caminho nós temos escolhido? Você tem trilhado o caminho que o Senhor tem te direcionado? Ou você tem andado segundo o propósito do teu coração? Porque a palavra do Senhor, ela diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final desse caminho é caminho de morte. Talvez esse caminho pode parecer ser mais fácil. Talvez você possa achar que por esse caminho você vai
acabar cortando o caminho e chegando mais rápido no lugar da tua bênção, no lugar da tua vitória. Mas quem sabe não é por esse caminho que o Senhor quer que você vá, porque Ele te conhece, Ele sabe conforme Ele tem que conduzir você, porque Ele sabe a maneira que Ele tem que tratar contigo. Foi assim que o Senhor fez com o povo quando tirou o seu povo do Egito. Existia um caminho mais curto para o Senhor conduzir o seu povo, mas o Senhor conduz o povo pelo caminho do deserto, porque era o caminho de preparação. Ali o Senhor queria tratar com o seu povo, ali o Senhor queria sondar, esquadrinhar o coração de cada um, para entender o que havia ali dentro. Ei, será que você está aqui pelo que o Senhor pode te dar, ou pelo que o Senhor Ele é na minha e na tua vida? Será que você está aqui nessa campanha de 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória, buscando somente o que Ele pode te dar? No início do culto eu cumprimentei aqui o profeta, o presbítero, e ele falou para mim: varão, eu vim dar. Porque muitas das vezes nós venimos para receber, mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, se você veio somente para receber, me desculpa, mas você está errado. Se você veio aqui para fazer essa campanha somente para receber, eu acredito que você não está fazendo, você não escolheu a opção correta. Porque na medida que você vem para se entregar, na medida que você vem para dar nesse lugar, automaticamente você recebe. Então eu te convido nessa noite a você dar o teu melhor, a tua adoração. Eu convido para você nessa noite você aplicar o teu coração e adorar Ele, e entender qual é o propósito dEle para a tua vida, nesses 12 dias, a qual você vem buscando a Ele, porque eu creio que grandes coisas Ele tem preparada para mim, para você, nesse ano de 2024, mas é necessário nós sabermos o que nós estamos buscando, qual é o caminho que nós estamos sendo conduzidos, se nós estamos sendo conduzidos pelo caminho que Ele está nos direcionando, ou pelo caminho do nosso coração, ou pelo caminho que nós achamos que é melhor para nós, que é mais fácil, pelo caminho que nós possamos dar aquele nosso jeitinho brasileiro de ser, onde nós vamos encontrar facilidade, porque facilidade nunca foi o ponto forte de Jesus. Ele sempre disse na sua palavra que apertado e estreito é o caminho. Mateus 7. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que procuram esse caminho. Mas estreito e apertado é o caminho que conduz a Labacandarabachandarábia. Se nós formos procurar na palavra, nós vamos encontrar vários homens que andaram segundo o seu direcionamento. Se nós formos ver lá no livro de Ruth, um homem escolheu o seu caminho. Elimeleque, por um momento de adversidade, a fome chegou. Ele pegou a sua família e saiu dali da sua terra e foi para uma outra terra, sem consultar a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele colocou em ruína a sua família. E muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. Muitas das vezes isso acontece com quem escolhe o caminho sem pedir a direção, sem perguntar a Deus se Deus está naquele lugar, se Deus está naquele negócio. E a pessoa começa a andar segundo o propósito do seu coração. E sabe o que acontece? Chega lá na frente, nós quebramos a cara. E queremos culpar a Deus, como se Deus fosse culpado das nossas escolhas. Nossas escolhas, nossas consequências. Nossos erros, nossos preços.
Elimeleque destruiu a sua família por causa de uma escolha errada. Davi agora deita com aquela mulher. Davi agora escolhe o caminho errado. Davi agora vê que cometeu um erro e ele tenta consertar o seu erro com outro erro. Agora Davi coloca Urias na frente da peleja para que seja morto. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta o profeta Natã para poder relatar a ele o erro que ele havia cometido. Deixa Deus te usar aí, varão. E Davi ali, como que se ninguém soubesse de nada, como que se Deus não tivesse vendo o que ele tinha feito. Ei, Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Talvez você está aqui nessa noite, você está pensando que você está passando batido e que ninguém está vendo. Eu quero te dizer uma coisa, a minha Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo e contempla todos os moradores da terra. Se você pensa que você estava escondido, você está enganado, o Senhor está vendo. E o profeta conta uma parábola para ele ali. E a sentença do rei é a sentença de morte. Esse homem é digno de morte. O homem que cometeu tal e tal, ele é digno de morte. O profeta Natã vira para ele e fala: Davi, esse homem é tu, Davi. Ó rei, tu é esse homem que cometeu esse pecado. A Bíblia vai dizer que Davi ali, ele vê que pecou diante do céu e diante da terra. E sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que esse pecado de Davi trouxe uma consequência drástica para ele, para sua casa, para sua família. E ele colocou em risco o reino de Israel. Vai ter escolhas minhas e tuas que, se nós não tivermos cuidado, nós vamos colocar em risco pessoas que nós amamos, pessoas que não têm culpa de nada. Essas pessoas vão estar em perigo por causa de uma decisão errada minha e tua. O Senhor, ele perdoou a Davi, mas ele falou: Davi, a espada ela vai ficar dentro da tua casa. Você vai ter que conviver com as consequências da tua atitude. Tu vai ter que conviver com as consequências da tua escolha. E todos nós conhecemos o primeiro ato que acontece é que o filho morre. A mulher concebeu, deu à luz ao filho, e o Senhor não permite que aquela criança ficasse viva. O Senhor tocou na criança e a levou. E todo mundo conhece a história: um filho de Davi mata o outro, o filho de Davi deita com suas mulheres, e ali a destruição vem sobre a casa de Davi. Ei, as nossas escolhas nos levam a caminhos de conquistas e nos leva a caminho de derrota. Essa noite é uma noite a qual Deus colocou no meu coração essa palavra para nós refletir quais são as escolhas que nós temos feito. Será que nós estamos aqui, como eu falei, somente em busca daquilo que o Senhor pode fazer por mim, por você, durante esses 12 meses? Será que nós estamos aqui pensando somente na vitória que nós precisamos, no milagre que nós precisamos? Será que nós estamos aqui porque precisamos ser bem-sucedido financeiramente? Será que nós estamos aqui somente porque nós precisamos que Deus liberte a nossa família, um filho, uma esposa, um esposo? Será que nós estamos aqui? Qual é o motivo de nós estarmos aqui? Qual é o real motivo de nós estarmos aqui nessa campanha? O que verdadeiramente faz com que eu e você estejamos aqui? O que Ele pode nos dar? O que Ele pode nos proporcionar? Ou o que Ele é? Primeira Reis, capítulo 13.
vai falar da história de um profeta que desobedeceu a Deus. Deus manda ele fazer uma missão. Deus manda ele ir a um determinado lugar. E fala para ele: olha, não para em lugar nenhum. Não come pão, não bebe água. Vai por esse caminho. E quando chega no caminho, um outro homem fala para ele: vamos na minha casa beber pão. Vamos na minha casa beber água. Ele: não, eu não vou porque eu tenho uma missão. Deus me deu um direcionamento. Deus me conduziu por um caminho. Mas o Senhor me visitou falando para o outro. Mas o Senhor me visitou e falou para mim te falar que era para tu ir na minha casa comer pão e beber água. E assim ele fez. Ele desobedeceu a ordem que Deus tinha dado para ele. Da mesma maneira que Deus deu para ele a direção, falou com ele que ele não deveria entrar, Deus falaria que ele poderia ir. Mas ele deu ouvido à voz de outro. A quem você tem dado ouvido? Qual é a voz que você está ouvindo? A quem que você tem pedido conselho? Com quem que você tem andado? Qual é a escolha que você está fazendo para a tua vida? Sabe o que aconteceu? Ele desrespeitou, ele desobedeceu. E muita gente tem perecido. Muita gente tem fracassado. Muitas pessoas têm colhido, pastor Ricardo, coisas ruins por causa da desobediência. Por não dar ouvido à voz que o Senhor tem falado. A minha Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, eu não sei quem você tem procurado para contar as tuas lamúrias. Eu não sei quem você tem procurado para contar os teus problemas. Eu não sei aonde você tem buscado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está te conduzindo e te direcionando pelo caminho que você vai chegar, aleluia, no caminho, no lugar certo. Mas esse caminho não é um caminho fácil. Não é um percurso curto. Esse caminho é um caminho que o Senhor vai te conduzir, que eu quero comparar ao caminho do deserto. Porque o Senhor, Ele nunca vai levar ninguém para o deserto para poder matar. Deserto é lugar de tratamento, deserto é lugar do Senhor manifestar a sua glória. Porque quando o Senhor tira o povo do Egito e leva pelo caminho do deserto, a Bíblia vai dizer que a todo momento o Senhor estava com o seu povo. Durante o dia o Senhor se manifestava, durante a noite o Senhor se manifestava, mas em momento algum o Senhor abandonou o seu povo. O Senhor manifestava a sua glória de todas as formas, mas mesmo assim o povo ainda murmurava. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando nós murmuramos. É quando nós reclamamos: o Senhor está se manifestando, o Senhor está mostrando a sua glória, o Senhor está fazendo um milagre. E nós estamos murmurando. Nós estamos duvidando do poder e da grandeza de Deus. Chega até o ponto do Senhor se enfurecer com o seu povo e querer matar o povo. Mas aí Deus ouve a voz do seu servo, que clama. Ei, muitas das vezes você está, sabe, sendo direcionado para o caminho certo, mas você quer permanecer no caminho errado. O servo está te direcionando no caminho certo e você continua insistindo em trilhar o caminho errado. Sabe, e vai lá e bate de frente com o poste. E vai lá e dá murro em ponta de faca e vem arrebentado. E aí o servo vai e te acolhe novamente, e trata das tuas feridas, e te socorre, e te dá o caminho para você conduzir novamente. E você até por um momento parece que vai, mas quando chega ali na bifurcação, você, em vez de pegar para a direita, você pega para a esquerda. E aí mais uma vez você pega o caminho errado. E mais uma vez você se arrebenta. E mais uma vez por sua desobediência. E mais uma vez por dureza do teu coração.
E mais uma vez, por sua escolha própria, muitas das vezes, por estar olhando com teu olhar carnal, você escolhe o caminho errado, porque acha que é o caminho mais fácil, que é o caminho que vai te levar à tua vitória. Não, por aqui eu vou dar um jeitinho e não vou ter que passar por muitas coisas, não tenho que pisar em espinho, não tenho que passar por vento, por atribulação, por dificuldade. Eu não vou passar, já passei muito por isso, não quero passar. E você sai do caminho do propósito. E sabe o que acontece? Esse caminho é um caminho de retorno. E você acaba pegando o caminho de retorno, e você acaba voltando de novo lá para trás. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, e você não alcança a vitória, e você não consegue se deparar. Aí você olha para o teu irmão da direita, você vê ele contando testemunho de vitória. Tu olha para o teu irmão da esquerda, ele também conta um testemunho da vitória. Aleluia. Tu olha para o teu irmão da frente, ele tá, e tu não consegue contar vitória. Sabe por quê? Porque você está sempre procurando um caminho que para você parece o melhor. Você não quer deixar, aleluia, ser conduzido pelo caminho que o Senhor está te direcionando. São as nossas escolhas, são as nossas consequências, nossas escolhas, nossos erros, nossas consequências. Não tem como você plantar vento e colher bonança. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Ei, para de achar que você vai plantar errado e vai colher certo. Até quando? Se está há anos e não consegue entender. Isso aqui mostra uma realidade. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus. Sabe o que eu aprendo com Davi? Eu aprendo com Davi que não importa o cargo, não importa a nomenclatura, não importa a posição eclesiástica, não importa a posição financeira, em qual patamar você esteja lá fora. Não importa qual é a divisa que está no teu ombro lá do lado de fora. Ei, o Senhor não está olhando para a tua conta bancária. Ele não está preocupado se você tem alguns zeros a mais na frente, ou se você não tem nenhum. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que servo é servo, independente de qualquer coisa. Pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser magro, pode ser gordo. Na condição de servo, todos são servos. Davi, com toda a sua intimidade, com tudo que ele tinha sobre os seus ombros, com o cargo que ele tinha de rei, por um momento, por um momento ele não vigiou. A minha Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não tem bom, não tem super-homem, não tem mulher maravilha. Nós estamos aqui debaixo de uma graça. Nós estamos aqui por uma bondade divina. Nós estamos aqui para todos os dias batalhar e lutar, porque a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Nós não estamos aqui por merecimento próprio. Nós estamos aqui por bondade divina, pela sua misericórdia, porque a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas das vezes nós olhamos e pensamos que estamos fortes, mas a Bíblia diz aí é que nós estamos fracos. Mas quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, porque ele vem numa noite como essa e ele fala para mim, para você: eu estou contigo, eu estou caminhando contigo. Levanta a tua cabeça, sacode a poeira. Ei, eu estou te dando o direcionamento nessa noite. Eu estou te conduzindo. Tu já veio no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Eu estou operando e eu vou fazer. Então somente entenda que os meus caminhos não são os teus caminhos. Os meus pensamentos vão além dos teus pensamentos. O meu pensamento ele vai muito além. O Senhor ele não está atento tão somente pelo que você está pedindo, não. Sabe por quê? Porque Ele tem muito mais para mim e para você. Deus tem surpresa para mim e para você. Mas precisamos entender de que maneira nós temos que servir a Ele.
Nós temos que entender que nós temos que estar todo o tempo no centro da sua vontade, no centro do seu querer, para que nós não venhamos ser surpreendidos pelo adversário da nossa alma, que está bramindo como leão, procurando aquele que possa tragar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a minha felicidade, a minha alegria. Ele quer destruir a tua felicidade. Ele não quer que você chegue num lugar como esse e atravesse aquelas portas e entre aqui dentro. Ele não quer, ele vai fazer de tudo para tentar te parar. Ele vai tentar fazer de tudo para poder te desanimar. Ele vai fazer de tudo, ele vai colocar situações para que você possa olhar com teus olhos carnais e você possa entender que aquilo é bom, mas vai ser apenas um momento. O nosso Deus não é um Deus de momento. O nosso Deus é um Deus de continuidade. Ele quer uma continuidade comigo e com você na sua presença. Talvez você está aqui nessa noite e você tem passado por momentos de aflição. Talvez nesse momento você está colhendo o que você plantou há algum tempo atrás. Talvez seja o fruto das suas escolhas. As escolhas que você teve, que você escolheu lá atrás, talvez seja hoje a colheita que você está colhendo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa noite é noite de plantar. Essa noite é noite de escolha de caminho. Quem sabe não deu certo as escolhas que você teve lá atrás, mas você hoje está com a oportunidade de começar a plantar novamente. Você está começando, são 12 dias de plantação. Eu não sei o que você plantou no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Hoje é o sexto. Eu não sei o que você vai colocar diante dele, qual é a plantação que tu vai oferecer para ele, mas eu tenho certeza de uma coisa: aquilo que for plantado hoje, lá na frente tu vai colher. Você está entendendo que o que você plantar aqui, nesses 12 dias, nesse início de ano, nesse início de 2024, você vai começar a escolher o que você vai plantar. Aí se prepara, porque você não vai colher uma vez, você vai colher 100 vezes mais. Agora a escolha é tua. Você tem a opção de escolher. Se tu quer escolher coisas boas para tu plantar na presença dele, então se prepara, porque a colheita ela é certa. Aleluia. Eu escrevo sempre um monte de coisa aqui, eu nunca leio nem a metade. Que aí o Espírito Santo vai nos conduzindo e nos direcionando. A partir do momento que nós fazemos nossas escolhas, nós temos que estar preparados para poder assumir que o erro é nosso, que a consequência é por causa do erro que cometemos. E quando eu estava meditando, Deus bradou com uma palavra dentro do meu coração. E a palavra, quando nós ministramos aqui, ela corta primeiro para cá. Ela fala primeiro com quem está pregando. Sabe o que Deus falou no meu coração? Está na hora de parar de culpar as pessoas por conta da nossa colheita, varão. Muitas das vezes nós colocamos a culpa no A, no B, no C e nunca vestimos a carapuça para nós mesmos. Nunca assumimos que o erro foi nosso. Está na hora da gente tomar uma vergonha santa na cara e matar no peito e reconhecer que tudo aquilo que nós estamos colhendo é porque foi nós que plantamos. É muito fácil nós colocar a culpa no A, no B. A culpa foi da minha esposa, a culpa foi do meu marido. Não, a culpa foi minha. Quando nós reconhecemos, a Bíblia diz que aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E o sangue de Jesus nos purifica. Ei, reconhece. Nessa noite coloca diante do altar do Senhor tudo aquilo que você tem plantado, todo o caminho que você tem escolhido errôneo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele contempla.
Eu não sei como você tem trilhado os caminhos, mas se você tem trilhado os caminhos tortuosos, nessa noite o Senhor, Ele quer aplanar os teus caminhos. Nessa noite Ele quer endireitar as tuas veredas. Nessa noite Ele quer consertar, sabe por quê? Porque ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Se você está aí todo arrebentado nessa noite, com colheitas por conta de escolhas mal feitas, e você fez no passado, nessa noite deixa o Senhor passar a plana em você, deixa Ele te alinhar, deixa Ele passar um esquadro em você, para você poder sair daqui nessa noite alinhado e convicto do que você vai receber daqui para frente. Aleluia. Talvez nessa noite o Senhor, Ele desce com a sua misericórdia e fala para você: ei, deixa eu virar a página de 2023 e deixa eu começar uma nova epígrafe. Foi falado aqui ontem pelo pastor Ricardo. Ele ministrou aqui uma palavra muito poderosa ontem. Deus, Ele quer escrever uma nova história. Deus, Ele falou ontem pela boca do pastor Ricardo que o Senhor estava colocando uma vírgula. Sabe por quê? Porque a tua história para o adversário era uma história de derrota em 2024. O Senhor, Ele está riscando a história que o adversário escreveu para você. Ele está apagando, Ele está virando a página e está começando uma nova epígrafe para escrever a tua história. O projeto do adversário era projeto de vergonha, era projeto de derrota, era projeto de frustração, era para você ter nesse ano de 2024 tristeza, decepção e falência. Mas o Senhor vem com uma nova história. Ei, é profético isso. Eu não sei se você recebe, mas o Senhor está escrevendo uma história de vitória, de honra, de dupla honra. Ei, se prepara. E na medida do que você for plantando esse ano de 2024, na medida que você for derramando a tua semente, o Senhor, Ele vai começar a regar, profeta. O Senhor vai começar a regar. E aí no decorrer do ano vai começar a dar crescimento, vai começar a florescer. Ei, eu não sei se você consegue enxergar o que Deus tem para você. Talvez você não consiga enxergar, mas eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo o Senhor regando. Eu estou vendo o Senhor regando a semente. Ei, é noite de tu semear. É noite de você abrir o teu coração. Não importa como foi até ontem. O Senhor está dizendo: é noite de recomeço. É noite de plantio. É noite de caminhos direitosos. O Senhor está aqui. Deus está nesse lugar. Deus conhece corações. Tem pessoas aqui trilhando caminhos tortuosos. Tem pessoas aqui trilhando caminhos de derrota. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho algo novo na tua vida. Eu tenho algo novo na tua história. Eu tenho um projeto para ti. Eu tenho plano de vitória, eu tenho um plano de honra. O teu adversário pensou que tu ia ser envergonhado, mas envergonhado e confundido ficarão os teus adversários. Deus tem vitória. Essa noite é a noite de nós colocarmos no altar tudo aquilo que nós plantamos errado, todos os caminhos que nós escolhemos errado. Assim como Davi escolheu o caminho errado, e ele reconheceu, e ele pediu perdão, e ele se arrependeu. Hoje é noite de arrependimento. Ei, para. O Senhor está dizendo: chega. O Senhor está dizendo: eu estou colocando um ponto final. A partir de hoje é contigo. Eu estou dizendo para você que hoje eu estou colocando um ponto final. Esse negócio de você estar tocando no que não é teu, esse negócio de você querer o que não é teu, ei, para com isso. Davi olhou o que não deveria olhar. Para de olhar o que não é para tu olhar. Davi tocou naquilo que não era para ele tocar. O Senhor está falando: para de tocar no que não é para você tocar. Para de querer o que não é teu. Ai, Davi olhou o que não deveria olhar, tocou no que não deveria tocar, possuiu o que não deveria possuir. E o Senhor está falando aqui nessa noite: para com isso. Estou dando um basta hoje.
Para com isso. Eu estou te mostrando o caminho. Estou colocando nas tuas mãos para você poder escolher o que você quer. As consequências vão ser tuas. As consequências é você que vai vivenciar. Mas o Senhor está falando aqui. E você sabe que Deus está falando contigo. E você sabe que essa palavra é uma palavra não que você queria ouvir, mas que você precisava ouvir. Porque o Senhor quer endireitar as tuas veredas. O Senhor quer endireitar os caminhos que estão todos tortuosos na tua vida. Deus está aqui, irmão. Alabacandarabachandarábia. Para de olhar o que não é para você olhar. Para de querer tocar aquilo que você não pode tocar. Estou sentindo uma graça aqui. Estou sentindo uma glória aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está nesse lugar. É noite de endireitarmos as nossas veredas, de endireitarmos os nossos caminhos. É noite de escolhermos o caminho que nós queremos traçar para a colheita lá na frente que nós vamos ter. E quem vai escolher é você. Se coloque de pé, eu quero convidar os músicos nessa noite. Alabacandarabachandarábia. Tem uma glória aqui nesse lugar. Significado do caminho envolve a ideia de seguir a vontade de Deus, buscar a justiça, amar o próximo e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Coloca aqui no telão, por gentileza, Mateus 7, 13 e 14. Cadê o povo que louva a Deus? Quem é que vai vir aqui dar o brado? Cadê aquela varoa que louvou aqui na oferta? Vem aqui, varoa. Vem aqui, vem também. Vem aqui, varoa, dá lugar. Senti uma graça quando essa varoa louvou aqui. Varão foi, profeta? Desceu um mistério na terra que eu fiquei todo arrepiado. E tem um varão de branco nesse lugar. Ele está passeando aqui. E ele está sondando, ele está contemplando o meu e o teu coração. Ele está esquadrinhando você, ele está tirando uma xerox. Ele está batendo um raio-x dentro de você, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele está contemplando, ele está vendo tudo. E ele é médico por excelência. E nessa noite ele está dando diagnóstico. E ele está passando os antibióticos, que é para poder tu tomar e ficar curado. E esse antibiótico é espiritual. É espiritual, é tudo no mundo espiritual. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Para de querer dar jeitinho. Para de querer entrar pela porta larga. Para com esse negócio de tanto faz, de não tem nada a ver, de que eu posso tudo, que é o tempo da graça. Porque hoje está assim. Eu vivo na graça. Eu vivo na graça e tudo pode, né? A gente vive na graça e pode tudo, né? Pode pecar, pode tudo. Eu quero ver tu poder entrar no céu naquele grande dia. Quero ver na hora que... a minha Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu quero ver naquele grande dia
Se tu vai poder falar assim, não, Senhor, sabe o que é? É porque estava na graça. Ei, o Deus de amor é o Deus de justiça. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Ai. Seja santo como eu sou santo, em toda maneira de se viver. Ei, você está entendendo? Que é com santidade, é renunciando o pecado, a mentira, o engano. Alabacandarabachandarábia. É renunciando. Eu não canso de dizer isso. Eu costumo dizer: o maior preço que o cristão paga, o maior preço que o servo de Deus paga, é o preço da renúncia, varão. É forte, varão. É forte. O preço da renúncia. Renunciar não é para qualquer um não, tem que ser muito homem. Tem que ser muito mulher. O diabo, ele é sujo, é astuto, é sagaz. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Se tu tá brincando de ser crente, esquece, irmão. Esquece. Se tu tá brincando de ser crente, pode tirar o teu cavalinho da chuva, porque Satanás, ele vai brincar. Fica ruim até de dar glória, né, profeta? É verdade. Quem brinca de ser crente, Satanás não está nem aí. Ele vai pintar e bordar. Agora, aquele que tem compromisso, aquele que é fiel, aquele que renuncia, aquele que se coloca de pé diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Aquele que fala para o Senhor: eis-me aqui, irmão, paga um preço caro. Eu comparo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe? O rei levanta a estátua e fala: se prostra. O diabo muitas das vezes coloca o prato e fala: vem. E não é coisas que não é aprazível aos nossos olhos físicos. É coisa que chama a atenção. É coisa apalpável ao desejo carnal. Sabe? Ele oferece para encher os teus olhos mesmo, mas os olhos da carne. E aí ele fala: vem. E aí é quando muitas das vezes Davi não está vigiando. Naquele momento de tô de férias, tô light, tá tranquilo, não tem problema. Bruninho, tu lembra da primeira resenha lá em casa, ali no Figueira? O pastor Cristiano, ele falou uma palavra naquele dia que marcou a nossa vida. Tu vai se lembrar. Tu falou: que é isso, pastor? Quando ele falou a palavra, tu ficou doido. Sabe o que o pastor falou? Só tinha jovem. Começou lá em casa, pela misericórdia, a resenha. O pastor falou assim: ei, eu quero falar para vocês que estão aqui nessa noite. É possível viver em liberdade. Lembra disso? É possível viver em liberdade. Nós somos livres. O diabo, ele não é dono de nada. O diabo, ele não tem nada. Nem casa para morar o diabo tem. Nós somos filhos do rei. Ele é dono do ouro e da prata. Nós somos filhos. E quem é filho tem direito à herança. Ele falou: é possível viver em liberdade, mas com santidade. Ai, tu não entendeu, eu vou repetir. É possível viver em liberdade com santidade. É possível sim. É possível você se alegrar sem pecar. É possível você desfrutar das grandezas que Ele tem aqui na terra. Ei, nós não devemos esperar somente o que Ele pode nos proporcionar aqui, mas nós temos direito de desfrutar de tudo de melhor dessa terra, mas em santidade. Em santidade. Ei, quem quer viver uma vida de santidade? Quem quer viver uma vida de temor? Se prepara. Se prepara, porque se você escolher uma vida de santidade, se você escolher uma vida de temor, se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida.
aquele que olhou para você e disse: não tem mais jeito, acabou, é derrota. Eles vão ter que ver a dupla honra sobre a tua vida. Eles vão ter que olhar e ver: verdadeiramente o Senhor é na vida dele, verdadeiramente o Senhor é na vida dela. Não, você não entendeu. Aquelas pessoas que olharam para você e desdenharam, e disseram que estava acabado, e olharam para você e disseram: daí não sai mais nada, chegou no fundo do poço, acabou. O Senhor está dizendo: quem escreveu a história foi eu. Eu não escrevo história de filho para derrota. A história que eu escrevo para filho é com final de vitória. Queira Satanás ou não, queira o diabo ou não, o final da tua história é um final de vitória. Eu já vou passar para o louvor. Todo o tempo que eu estou ali pregando, eu olho para você e eu vejo um amor tão grande de Deus pela tua vida. Eu vejo um cuidado tão grande, um carinho tão grande, sabe? E o Senhor falava assim para o meu coração: como eu contemplo ela, como eu contemplo deitar e o levantar da minha filha. O projeto do inimigo era para você nem estar mais aqui. O projeto dele era para já ter te ceifado. Canta. Mas é Ele que te guarda, filha. E Ele diz para você: não acabou não, está de pé. Tudo aquilo que eu falei para você, deixa tão somente eu te conduzir por esse caminho de vitória. Existem algumas coisas que precisam sair para o meu novo entrar na tua vida. Eu tenho um lugar de honra para ti. Muitos olham muitos olhos e desdenham de você. Muitos dizem assim: acabou. Muitos torcem para a tua derrota. Mas eu tenho uma história de vitória para a tua vida. Nessa noite eu te digo: filha, olha esse caminho que eu coloco na tua frente. Então somente renuncia aquilo que é necessário renunciar, para que tu possa viver a dupla honra, para que tu possa alcançar aquilo que eu tenho preparado para entregar em tuas mãos. Deus está aqui, fica ligado, igreja. Os intercessores, fica ligado. Existe uma batalha no mundo espiritual. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados. Satanás está dando um grito de derrota. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Toma posse da tua vitória nessa noite.